Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre resolução da equação do segundo grau com uma incógnita, utilizando o método geométrico, o processo geométrico de algarismo. Vamos lá? Será que as equações do segundo grau se aplicam a outros problemas que não sejam de área? Lógico, né? Em vários problemas nós temos a aplicação da equação do segundo grau. Olha um exemplo aqui, ó. Você já parou para pensar em como a temperatura varia ao longo de 24 horas? O que acontece? Nós temos uma temperatura de manhã, aí durante o dia vai aumentando, chega um determinado horário que nós temos a temperatura máxima do dia e daí começa a despencar novamente. E isso se repete dia após dia. Claro que o que vai variar é em qual estação estamos, se é verão, inverno, tal, mas isso acontece. Temperatura mínima sobe e depois despenca novamente. Olha um exemplo aqui de um determinado dia, o dia 20 de 10 de 2015. Então, nós temos a temperatura aqui, ó, meia-noite e 30, e dela desce mais um pouquinho, chega entre 5 e 6 da manhã, chega na temperatura mais baixa, e depois sobe, até chegar perto das 2 horas da tarde, e daí começa a diminuir novamente, ok? Então, olha ali, ó, olhando esse gráfico, o que nós temos? Qual a temperatura mais alta do dia? A mais alta está aqui, ó, 36,6. É só ler, por isso que é bom o gráfico, é muito rápido. Qual foi a temperatura mais baixa? A temperatura é a linha vermelha, ó, mais baixa aqui, ó, 19,1 graus Celsius. É só olhar no gráfico e ver onde que está mais baixo o gráfico. E em qual horário deu 28 graus? Então, a temperatura está no eixo vertical, eixo Y, ó. 28 graus está aqui, ó. Acontece nesse horário e acontece nesse outro horário. Então, às 8 e às 20 horas. Então, elas se repetem em 2 horários do dia, ok? E qual era a temperatura às 11 horas? Então, a temperatura ela está registrada no eixo horizontal, que é o eixo X. 11 horas está aqui, ó. Então, eu sigo para pegar a correspondência dele no eixo Y. Aproximadamente 33 graus, né? Porque nós não temos bem exato ali, pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos, mas aproximadamente 33. Pode haver duas temperaturas iguais em um mesmo dia? O nosso gráfico diz que sim, né? Porque a temperatura sobe e volta a descer. Então, toda essa faixa aqui, ó, essa faixa de temperatura subiu e desceu. Então, entre esse intervalo de temperatura, ela passou 2 vezes durante o dia por aquela temperatura, ok? Então, pode se repetir sim no mesmo dia. E perceba que esse gráfico, perceba neste gráfico que a temperatura se repete em 2 momentos, muitas delas, né? Então, para uma mesma temperatura, teremos 2 horários. Então, podemos modelar esse tipo de situação em uma equação do segundo grau, que terá 2 soluções. Então, olha uma aplicação da equação do segundo grau aqui, ó, onde eu tenho 2 soluções, ó. Vários horários têm 2 respostas, 2 temperaturas. A equação do segundo grau também não tem 2 soluções? Nós podemos encaixar, modelar essa situação em uma fórmula matemática que é equação do segundo grau, ok? Olha aqui um exemplo, ó. Você tem a temperatura de menos 4 graus e ela vai subindo no decorrer do dia, ok? Se for essa comparação com horário e temperatura, e ela passa 2 vezes pela mesma temperatura. Um exemplo está aqui, ó, como se fosse às 10 horas e às 14 horas, passa por essa temperatura de 9,6, um pouquinho abaixo de 10 graus. Passa por ela e depois passa novamente. Então, seriam as 2 soluções de uma equação do segundo grau, ok? Nesse vídeo falamos sobre resolução de equação do segundo grau com uma incógnita pelo processo de algarismo aplicado a situações diferentes de área. Espero que vocês tenham gostado e até breve.